Bom dia, pessoal do sexto ano. Dando continuidade às aulas de História, né? Aqui quem vos fala é a professora Betânia. Então, a gente vai iniciar hoje o capítulo 4, que fala sobre o Egito e a Mesopotâmia. Essas foram duas grandes civilizações e eles foram os primeiros povos a erguer grandes templos. E na nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre o Egito. Nos tópicos da nossa aula de hoje, nós temos a localização do Egito Antigo, o rio Nilo, que foi um rio muito importante para aquela civilização, a sociedade egípcia e a escrita egípcia. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos abordar esses 4 tópicos. Aqui nós temos a localização, um mapa mostrando a localização do Egito Antigo. Essa civilização foi uma das mais importantes que se desenvolveram na região do Crescente Fértil, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é Crescente Fértil. Essa civilização estava localizada no extremo nordeste da África, numa região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície do rio Nilo. Aqui a gente tem a região do Crescente Fértil, né? Então, esse nome Crescente Fértil vem do fato de que, se nós traçarmos uma faixa de união entre o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão, como a gente pode observar esses rios aqui nessa imagem, a gente vai obter a forma de uma meia-lua, ou seja, a lua crescente, e também por ter o seu solo muito fértil em um local onde a maior parte das terras era muito árida para qualquer cultivo. Aqui a gente tem a imagem, né, do rio Nilo, né? Esse é o rio mais extenso do mundo, e alguns autores chegam até a dizer a frase assim, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Tamanha foi a importância desse rio para aquela sociedade, para aquela civilização, pois graças a esse rio, essa civilização conseguiu se desenvolver. Esse rio nasce no interior da África e deságua no mar Mediterrâneo. As águas dele transportam o humus, que é uma substância muito rica em nutrientes. Isso faz com que suas margens sejam boas para a agricultura. Esse rio foi tão importante para aquela civilização que eles até fizeram um hino em louvor, em homenagem àquele rio, que está aqui nessa parte, né? O hino ao rio Nilo. Aqui nós temos uma pirâmide mostrando, né, como era a organização social da sociedade egípcia, né? A gente tem aqui as várias camadas que faziam parte daquela sociedade. Então, aqui bem no topo, a gente tem a figura do faraó, né, e a sua família, toda a sua família. E o faraó era considerado como um verdadeiro deus. A gente tem, logo após a pessoa do faraó e da sua família, a gente tem a nobreza e os sacerdotes. Os nobres eram altos funcionários, como guerreiros, arquitetos, administradores e cobradores de impostos. Os sacerdotes lideravam os cultos aos vários deuses egípcios. Depois nós vamos ter os soldados. Então, os soldados essa era uma classe pequena e sua principal função era garantir a segurança do território. Depois nós vamos ter os escribas. Eles eram muito importantes, eram uma classe social muito importante para aquela sociedade, pois a escrita realizada por eles registrava tudo o que acontecia no dia a dia dos egípcios. E é justamente graças a essa escrita desenvolvida por eles que nós conhecemos um pouco da história desses povos. Depois nós vamos ter os comerciantes também, que eram importantes para aquela época. Vamos ter também os artesãos, que eram uma classe formada por pessoas que tinham habilidade para todo tipo de artesanato. Temos também os camponeses. Essa era a classe formada por maior parte dos antigos egípcios. Eram pessoas que trabalhavam nas lavouras a fim de gerar todo o sustento necessário para aquela sociedade. Temos também os escravos, que, de acordo com alguns estudiosos, eram pessoas capturadas em guerra e que serviam como mão de obra para trabalhar naquela sociedade. Aqui nós temos, né, a imagem da escrita egípcia, né? Então, essa escrita, a sociedade egípcia, aliás, desenvolveu 3 escritas diferentes. Porém, a mais famosa
foi aquela chamada de hieroglífica, que ela começou a ser utilizada desde 3.000 anos antes de Cristo. Essa escrita, que significa escrita dos deuses, era considerada sagrada e era conhecida somente pelos sacerdotes, por alguns membros da realeza e pelos escribas. Ou seja, quem é que utilizava essa escrita? Os sacerdotes, os membros da realeza e os escribas. Esses hieróglifos foram registrados nas paredes dos templos, dos túmulos, nas pirâmides, mas principalmente nos papiros, que era um tipo de papel utilizado pelos egípcios. Então, pessoal, a gente aqui conclui essa parte, essa explicação desse conteúdo, e na próxima aula a gente dá continuidade, certo?